A Terra, ao longo de sua história de 4,5 bilhões de anos, foi atingida por asteroides, erodida pelo vento e pela chuva, coberta com lava. Quase todos os vestígios de seu passado distante foram destruídos há muito tempo. Mas há um lugar, onde as pistas do início da história do nosso planeta ainda estão praticamente intactas. Na Lua. Mais de 150 luas orbitam os planetas do Sistema Solar. E uma dessas luas chama a Terra de lar. A nossa Lua recebeu o nome da deusa romana Luna, equivalente a Selene para os gregos. Embora muitos outros planetas tenham luas, a Terra tem a maior lua em relação ao seu planeta. Como o objeto mais brilhante no céu noturno, a Lua tem guiado as pessoas por milênios, definindo os ritmos da vida e animando nossos mitos. O humano primitivo, ao observar a Lua no céu noturno, se tornou para ele um objeto de curiosidade. Há uma lenda que conta a história de um velho homem que, enquanto cavava, descobriu um pequeno objeto brilhante. Enquanto ele o segurava em suas mãos, ele cresceu e finalmente escapou para o céu para se tornar a Lua. Talvez, o maior mistério para nossos ancestrais tenha sido a estranha capacidade da Lua de mudar de forma. Os primeiros hindus acreditavam que era Chandra, o deus da noite, girando lentamente sua lâmpada enquanto se movia pelo céu. Os egeus, por outro lado, pensavam que a Lua era um escudo de prata, refletindo os mares e montanhas da Terra. A adoração da Lua era uma parte importante de muitas religiões antigas. No Antigo Egito, se percebeu que a Lua cresceu até a plenitude 12 vezes, entre a ascensão regular do Nilo. Isso deu ao Egito um dos primeiros calendários de ano lunar. Na era pré-industrial, a Lua era um farol que iluminava o caminho para os viajantes, nas profundezas da noite. A natureza da Lua começou a entrar em foco há 4 séculos. Para alguns filósofos, a Lua era uma esfera perfeita e cristalina, de substância divina, livre das imperfeições da Terra. Quando vista pelas primeiras vezes por telescópios, foi descoberta uma realidade mais familiar. Montanhas, vales, planícies. Características como as da Terra. A Lua está entre 363 a 406 mil quilômetros da Terra, dependendo do ponto em que estamos em nossas órbitas. Arredondamos para 400 mil quilômetros, um pouco mais que um segundo-luz. Significa que vamos chegar em pouco mais de um segundo. Vamos até a Lua, preparados? É apenas a 5ª maior lua no sistema solar em tamanho absoluto, mas comparado com a Terra é bem grande, 1/4 do diâmetro do planeta. Essa é uma proporção muito maior que para qualquer outra lua em órbita dos principais planetas do sistema solar. Pelos números, a Lua tem cerca de 3.470 quilômetros de diâmetro, pouco maior que a extensão da China. Com densidade de 3,3 gramas por centímetro cúbico. A gravidade da Lua é muito inferior, por ter 1% da massa da Terra, a gravidade é de apenas 1,6 metros por segundo ao quadrado. Uma pessoa com massa de 70 quilos na Terra, teria a sensação de pesar apenas 11 quilos. Seríamos capazes de saltar a uma altura de 2,70 metros, sendo que um atleta profissional de basquete na Terra, salta em média 1,20 metros de altura, a média de uma pessoa comum é de 60 centímetros. A Lua está entre 363 a 406 mil quilômetros da Terra, normalmente arredondamos para 400 mil quilômetros. Curiosamente, nesta distância cabem todos os grandes planetas do Sistema Solar. Se hipoteticamente os planetas estivessem entre a Terra e Lua, veríamos eles dessa forma.
Sem atmosfera, as temperaturas variam de 123 graus durante o dia, a 233 graus Celsius negativos à noite. Lua e Terra são inseparáveis, elas interagem de maneira que não orbitam o Sol separados, a gravidade as mantém juntas, e o centro de gravidade, que se encontra abaixo da superfície da Terra, é que orbita o Sol. A órbita ao redor da Terra leva 27 dias e meio, de uma forma que sempre vemos o mesmo lado devido ao travamento por maré, ou seja, ela gira no próprio eixo, na mesma velocidade em que gira ao redor da Terra. A cada 173 dias, a Lua se posiciona entre a Terra e Sol, de forma alinhada, causando fenômenos astronômicos impressionantes, os eclipses solares. Por capricho da natureza, ou imensa coincidência, a Lua é 400 vezes menor que o Sol, e o Sol está 400 vezes mais distante da Terra que a Lua, e isso torna possível pela nossa perspectiva, que a Lua fique visivelmente do mesmo tamanho que o Sol, cobrindo totalmente sua luz. Devido a isso, no Sistema Solar, apenas na Terra é possível contemplar um eclipse total. A estrutura interna da Lua é semelhante à da Terra, possui uma estrutura sólida de ferro no núcleo interno, um núcleo externo líquido, um manto espesso, e uma crosta de material mais leve no topo, contendo minerais compostos de magnésio, oxigênio e silício. O núcleo é pequeno, provavelmente com 350 km de raio, e ainda quente, embora não tão quente quanto o núcleo da Terra. O manto inferior pode ser um fluido espesso, mas ao contrário do manto da Terra, a parte superior é sólida. O lado próximo, o lado que vemos da Terra, é dividido em dois tipos distintos de regiões. Planaltos, que são repletos de crateras. E mare, nome latim para mar, que são mais escuras e lisas. O nome foi dado porque antigamente se acreditava que essas regiões eram os oceanos da Lua. As crateras nas terras altas são de incontáveis impactos ao longo das eras de asteroides e cometas. As rochas dessas regiões foram datadas em mais de 4 bilhões de anos, quase tão antiga quanto a própria Lua. Os mares, por outro lado, não têm tantas crateras, eles são mais jovens, mas isso é relativo. As rochas dessas áreas parecem ter aproximadamente 3 a 3,5 bilhões de anos na média. Os mares são de material basáltico, mais escuro, o que significa que provavelmente é formada a partir de lava que inundou áreas mais antigas. Durante a maior parte da história da humanidade, o lado oculto da Lua esteve escondido de nós, mas em 1959, a União Soviética enviou a sonda espacial Luna 3 ao redor da Lua, fotografando o outro lado pela primeira vez. Todos esperavam que se parecesse muito com o lado mais próximo, mas surpreendentemente, é muito diferente. Quase não havia mare, e isso é estranho, o lado mais próximo é coberto com eles. E não apenas isso, observações de sondas lunares subsequentes mostraram que a crosta no lado oculto lunar é mais espessa que o lado próximo. Os impactos aqui não foram tão profundos, tornando mais difícil para a lava romper e borbulhar. Isso explica por que há tão poucos mares deste lado. Os raios também são comuns em grandes crateras. Estas marcas de cor mais clara, extremamente longas, apontando radialmente para fora dos impactos, provavelmente formados quando grandes quantidades de material foram ejetadas. Dentre os mais brilhantes, são os da cratera Tycho, no hemisfério sul da Lua, e eles se estendem por 1.500 quilômetros. O material é um pouco mais reflexivo que o ambiente ao redor, parecem brilhantes em contraste com o basalto, e são uma das características mais marcantes, visíveis perto da época da Lua cheia. Riachos longos e sinuosos, como leitos de rios secos, serpenteiam em seu caminho em toda a superfície, resultados de fluxos de lava antigos.
Existem tubos de lava também, onde o topo de um rio de lava esfriou, e formou um túnel, através do qual a lava poderia fluir por longas distâncias. Às vezes o telhado, como é chamado, desmorona, e forma uma clarabóia, e podemos ver o túnel oculto. Há também falésias, montes, vulcões inativos, e bastante antigos, e até cadeias de montanhas. Não há atividade tectônica na Lua, mas cadeias de montanhas formadas nas bordas de impactos gigantescos, que empurraram as rochas para a borda da cratera. A maior cratera da Lua, a bacia do Polo Sul Aitken, abrange 1/4 da superfície da Lua, e é profundo o suficiente para acomodar o Monte Everest dentro. O resultado disto é uma visão espetacular no céu em uma noite clara, um enorme objeto celestial, que está tão perto que podemos observar detalhes em sua superfície a olho nu. Muitas ideias foram propostas para descobrir como a Lua se formou. Uma delas era que a Lua, anteriormente, orbitava Vênus, e acabou escapando de sua gravidade, e sendo mais tarde capturada pela Terra. Outra hipótese conta que, assim como a Terra, a Lua haveria se formado na mesma época, bastante próximas uma da outra, e a Lua gradualmente caiu sob influência gravitacional da Terra. E a hipótese mais aceita atualmente, e minha preferida, é a chamada de hipótese do impacto gigante, ou Big Splash. Cerca de 100 milhões de anos depois que o Sistema Solar começou a se formar, haviam muito mais objetos orbitando o Sol que agora. Estes variam em tamanho de grãos de poeira até objetos do tamanho de planetas, e isso significa que haviam muitas colisões. Sem dúvida, a Terra sofreu muitos desses impactos. Mais um aconteceu no final da história de formação da Terra, em cerca de 50 milhões de anos após a formação do Sistema Solar. Compartilhando uma órbita com a Terra, estava um corpo do tamanho de Marte, chamado Theia, nome de um titã da mitologia grega, mito que deu à luz a deusa da Lua, Selene. Theia colidiu com o nosso jovem planeta, mas não foi um impacto frontal, foi uma colisão rasante, um impacto oblíquo. Se houvesse algum habitante na Terra a essa época, teria tido uma visão aterrorizante. A energia envolvida foi 100 milhões de vezes maior que o cataclismo que extinguiu os dinossauros. Ambos os corpos foram completamente transformados em rocha derretida. O impacto lançou uma enorme quantidade de material de ambos os planetas no espaço. A maior parte saiu das camadas externas da Terra. Este material rapidamente se fundiu na Lua. Isso explica por que há semelhanças entre as composições da Terra e da Lua. O impacto também definiu nosso eixo de rotação para 23,5 graus, fazendo com que existam as estações. Quando a Lua se formou a partir dos destroços da colisão, ela estava perto da Terra, cerca de 20 mil quilômetros de distância. As forças das marés sincronizaram rapidamente a rotação da Lua e período orbital, de modo que um lado sempre aponta para a Terra. Desde o seu nascimento, a Lua exerceu uma influência constante e poderosa na Terra. Juntas, Terra e Lua são em essência um planeta duplo. O arrasto gravitacional da Lua diminuiu a rotação da Terra em 2,3 milissegundos por século. Sem a Lua, a rotação da Terra seria muito mais veloz, e nossos dias muito mais curtos. A Lua dá estabilidade à Terra. A Terra ficaria balançando de um lado para o outro de forma violenta. Júpiter atrairia para um lado, e o Sol para o outro. Tudo estaria fora de controle, e as catástrofes climáticas seriam bem piores que as conhecemos hoje. Não haveriam marés. Os fenômenos das marés são provocados pelo efeito gravitacional da Lua sobre a Terra. Mesmo estando tão distante, a gravidade da Lua literalmente atrai os fluidos da Terra em direção a ela. Gases da atmosfera e as águas dos mares sobem em direção à Lua. A atração das marés da Lua
Atua para estabilizar a rotação da Terra em torno de seu eixo, e as marés ajudam a promover a formação de correntes oceânicas, que moldam nosso clima. Isso possibilitou a colonização da terra seca, peixes presos nas marés baixas desenvolveram pulmões. Existem marés nas regiões continentais também, porém muito menores que nos oceanos. A Terra também provoca marés na Lua, 81 vezes mais poderosas, uma vez que a Terra possui massa 81 vezes maior que a da Lua. Isso provoca tremores e ocasionais erupções de gases. Terra e Lua se deformam sutilmente, devido à intensidade em que se atraem. Enquanto faz com que a Lua se afaste a uma taxa de 3,8 centímetros por ano. Sabemos disso observando que a luz que é emitida da Terra está levando mais tempo para ser refletida cada vez que é medida. Nas visitas humanas à Lua, foram deixados espelhos refletores, e frequentemente, emitimos lasers para conferir essa diferença. Muito que foi descoberto da Lua foi por observações à distância, até que em 20 de julho de 1969, quebramos uma barreira humana terráquea, e literalmente tocamos um astro extraterrestre. Quando os primeiros humanos fizeram uma viagem até a Lua, não precisaram de mais de 10 anos para desenvolver a tecnologia necessária, e treinar todas as manobras de aterrissagem. E ninguém sabia o que os astronautas iriam encontrar, se conseguiriam pousar de forma segura, ou iriam afundar numa poeira movediça. Pousar na Lua foi um salto gigantesco para a humanidade, foi a prova que temos capacidade humana e tecnologia para explorar o espaço, expandir os horizontes humanos e futuramente tornar a raça humana interplanetária. Houve um total de 6 missões tripuladas à Lua, cada uma das quais incluiu um pouso bem-sucedido na superfície lunar. A Apollo 11, em 20 de julho de 1969, foi a primeira missão tripulada a pousar na Lua. Os astronautas Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin pousaram um módulo lunar chamado Eagle, no Mare Serenitatis, ou Mar da Tranquilidade. Got good data. Coming up. Seconds to T-64. We copy. Over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. É nesta missão que foi dita a frase que ficou eternizada por Armstrong, ao se tornar a primeira pessoa a pisar na Lua. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Apollo 12, 19 de novembro de 1969, os astronautas Charles Conrad e Alan Bean pousaram na região Oceanos Procellarum. Eles realizaram 2 caminhadas lunares, durante os quais coletaram amostras e montaram experimentos. Apollo 14, 5 de fevereiro de 1971, os astronautas Alan Shepard e Edgar Mitchell pousaram na região de Framauro. Eles realizaram 2 caminhadas lunares, durante os quais coletaram mais de 40 quilos de amostras, e conduziram experimentos sísmicos. Apollo 15, 30 de julho de 1971, os astronautas David Scott e James Irving pousaram na região lunar de Hadley Apeninos. Eles conduziram 3 caminhadas lunares, e se tornaram os primeiros a usar um veículo lunar para viajar na superfície da Lua. Apollo 16, 20 de abril de 1972, os astronautas John Young e Charles Duke pousaram na região lunar de Descartes Highlands. Eles conduziram 3 caminhadas, viajaram mais de 26 quilômetros no veículo lunar, e coletaram mais de 90 quilos de amostras. E Apollo 17, 7 de dezembro de 1972, os astronautas Eugene Cernan e Harrison Schmitt pousaram na região lunar de Taurus Litro. Eles conduziram 3 caminhadas, viajaram mais de 35 quilômetros no veículo lunar e coletaram mais de 100 quilos de amostras. Cernan foi a última pessoa a pisar na Lua. Desde Apollo 17, não houve missões tripuladas à Lua. Ao todo, foram 12 pessoas em toda a história a pisar na Lua, e um está enterrado lá. Gene Shoemaker, geólogo especialista que treinou os astronautas a reconhecer e coletar amostras de rochas lunares. Gene foi o responsável por pressionar a NASA e garantir a presença do geólogo Harrison Schmitt na última missão lunar tripulada. Em sua homenagem, a espaçonave da NASA Lunar Prospector, que atingiu a Lua num experimento de colisão, carregava suas cinzas. E hoje é o único humano cujo descanso eterno de seu corpo é na Lua. Vários países e empresas privadas manifestam interesse em retornar à Lua no futuro. Existem missões planejadas para a Lua em um futuro próximo, e a missão Artemis da NASA é uma delas. As primeiras missões não tripuladas de reconhecimento já foram iniciadas. A Lua é nosso trampolim para o espaço profundo, para Marte, Sistema Solar, e finalmente as estrelas. É como se a Lua fosse uma porta de entrada, para nos tornarmos uma civilização espacial. Num futuro, planeja-se instalar uma colônia lunar, tanto para a economia, quanto para uma base de exploração espacial. Poderiam milhares de pessoas viverem na Lua, em um sistema de cavernas. Existem túneis onde fluía lava na Lua, com até 500 metros de diâmetro, e vários quilômetros de extensão, uma vasta rede de túneis 10 metros abaixo da superfície lunar. A NASA indica que a temperatura média dentro das cavernas subterrâneas gira em torno de confortáveis 17 graus Celsius. Os lançamentos de foguetes a partir da Lua possuem vantagens em potencial, em comparação aos lançamentos realizados a partir da Terra. Em primeiro lugar, sua menor gravidade significa que a energia necessária para lançar um foguete da superfície lunar é muito menor que para lançar um foguete da superfície terrestre. Isso torna os lançamentos de foguetes da Lua muito mais eficientes e econômicos, permitindo que maiores cargas sejam transportadas para a construção de megaestruturas no espaço, a partir de matérias-primas mineradas e trabalhadas na própria Lua.
E como praticamente não possui atmosfera, um foguete não precisa lidar com o atrito e a resistência do ar, que torna muito mais fácil e eficiente a saída da órbita lunar em direção ao espaço. Também permite que possam ser lançados em velocidades mais altas. Um cenário em que se passa séculos no futuro, onde a humanidade trabalha rotineiramente no espaço, assim como foi em nosso passado, desbravar os oceanos, com um pequeno grupo de exploradores e colonos, em barcos de madeira, que levavam meses para chegar no destino. Hoje cruzamos esses mesmos oceanos, com aviões de aço em poucas horas, transportando milhares de pessoas por dia. Mais de 300 voos espaciais tripulados mostraram que os humanos podem viver e explorar além da nossa Terra. Muitos esperavam que isso levasse a novas viagens a Marte e a uma era de vida no espaço. Essas metas se mostraram grandiosas demais, diante de todas as preocupações, turbulências e mudanças que conflitavam com nossas próprias causas terráqueas. Temos a prioridade de cuidar de nossa casa antes. O humano voltará à Lua, e das próximas vezes, será para ficar. Não é uma questão de se iremos, mas quando. Há uma chance muito grande de que a primeira pessoa que vá viver na Lua já está viva. Talvez algum estudante adolescente em algum país esteja agora tomando um interesse em ciência, matemática e engenharia. Um interesse que um dia levará para outro salto gigantesco para a humanidade. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para estar junto nas próximas viagens ao espaço. Esta foi mais uma viagem de uma série sobre o Sistema Solar. Visitaremos os principais planetas, os planetas anões, planetoides, suas luas e principais asteroides. No próximo, veremos o planeta vermelho. Te vejo no próximo voo.